Boa quarta, terceira série. Voltamos para mais uma aula de Química. Semana passada a gente teve nosso encontrozinho virtual, ao vivo, e podemos debater alguns assuntos ainda sobre os nitrogenados. Hoje nós fechamos essa parte do conteúdo, porque semana passada não deu tempo, em relação a correções das questões. Eu esperava mais presença de vocês, mas entendo a questão do tempo. Enfim, hoje, como ficou acordado, nós abordamos o conteúdo. Semana que vem, tira dúvida de novo, ao vivo. E aí a gente já finaliza hoje o conteúdo de nitrogenados. Semana que vem vai ser só para dar uma aferida sobre como vocês aí absorveram tudo, para a gente continuar aí na rotação dos nossos conteúdos totais. Lembrando que a gente já vai fechar essa parte da matéria da orgânica, assim digamos, para iniciar um novo ciclo em relação à físico-química, porque também é um conteúdo muito importante para vocês. Caso eu veja as dificuldades de vocês em relação ainda ao conteúdo de orgânica, a gente faz uma recapitulação com os principais pontos para que vocês não saiam com nenhuma deficiência aqui das nossas aulas, ok? Então, bora lá para a aula de hoje. Hoje é bem simples, nós vamos continuar aí com as nossas funções nitrogenadas e nós iremos falar dos haletos. Os haletos eles têm grande importância na nossa sociedade, seja em pesticida ou na usabilidade de algum componente, seja em forma de éter para a medicina, e assim eles existem na nossa sociedade atual para fazer sua função de um bom sintético ou não sintético em relação às nossas atividades. Os haletos orgânicos são compostos derivados da substituição de um hidrogênio de um hidrocarboneto pela mesma quantidade de haleto. Lembrando que são os haletos, são os elementos da família 17, ou mais conhecido família 7A da tabela periódica. Lembram? Flúor, cloro, iodo, são todos esses ali que estão na família 7, são os mais eletronegativos da tabela periódica, e eles vão fazer o que nesse hidrocarboneto? Lembrem como é um hidrocarboneto. O hidrocarboneto ele é composto apenas de quê? Hidrogênio e carbono. O haleto ele vai ser um intrometido aí que vai tirar um carbono desse e vai entrar no lugar dele. Então, pode ser um ou mais, dependendo de como seja a nossa molécula, e a gente faz essa comparação de que é um hidrocarboneto mais um querido aí halogênio, ok? Continuando, ele vai ter essa representaçãozinha que está aí na tela para vocês, que vocês conseguem ver o carbono ali representando a nossa cadeia de carbono, e o X vai ser aí identificado por nosso querido hidrocarboneto. Não, hidrocarboneto não. Já estou mexendo as coisas aqui. Nosso halogênio, que pode ser o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Esses são os elementos principais que vão formar os halogênios, além do carbono e hidrogênio. Aí vocês vão pensar, mas professor, lá na tabela periódica, os halogênios são 5. Sim, porém, todavia, o astato, que também é parte da família dos halogênios, ele não aparece nas indicações de halogênio porque ele é muito radioativo. E o isótopo dele mais estável tem meia-vida de pouco mais de 8 horas, que torna o seu aproveitamento muito difícil. Professor, você falou aí de meia-vida, é o tempo que esse elemento químico ele vai estar disponível para ter reatividade, ok? E como ele é muito radioativo, não confunda reatividade com radioatividade. Como ele por si só já é muito radioativo, ele não é indicado para utilização nesse tipo de manipulação, ok? E aí a gente já entra em um ponto muito importante, que é a classificação dos haletos. A gente tem 3 tipos. A primeira, quanto ao número de halogênios ligado a uma cadeia de carbono, que pode ser monohaletos, dialetos, trialetos e assim sucessivamente, dependendo da quantidade que ele vai ter na molécula. Mas geralmente a nível de conhecimento a gente vai até o tri aí, porque fica melhor de fazer a nomenclatura, mas não que mude muita coisa.
O segundo ponto seria quanto ao tipo de halogênio presente na molécula, ou seja, se for um flúor, a gente vai ter os fluoretos. Se eu tenho um cloro, a gente vai ter os cloretos. Se a gente tem um bromo, a gente vai ter os brometos. Se a gente tem o iodo, e a gente vai ter os iodetos. Agora, se a gente tiver os mistos, ele vai ser misto, o nome. E aí, quando a gente tiver mais de um tipo de halogênio, ele é chamado de misto. E o ponto 3, quanto ao tipo de cadeia de carbono que o haleto está ligado. Ou seja, se na minha cadeia meu haleto estiver ligado a um carbono primário, ou secundário, ou terciário. E aí, a gente tem esses exemplos aí que está na telinha. Vocês veem que a gente tem uma cadeia simples, a gente ainda, agora, nesse instante, não vai falar ainda sobre a nomenclatura da cadeia total. Então, identificando esse halogênio aí que tá, esse nosso querido haleto, a gente vai ter um mono, porque só é um cloreto primário. Por quê? Porque ele só está em ele é um cloro, então cloreto, e ele está ligado a um carbono primário. Então, monocloreto primário. Entenderam? Então, eu tenho cloro, tiro ali a partezinha do nome do cloro e continuo com eto. Então, fica cloreto. Bem simples. Próximo. A gente tem um bromo ligado a uma cadeia. Então, a gente tem um monobrometo secundário, porque ele está ligado a um carbono secundário. Lembrando que um carbono primário... Ah, professor, não lembro mais o que é um carbono primário. Carbono primário vai ser quando a gente tiver aí um carbono ligando só a outro carbono, a valência dele. Um carbono secundário, quando ele estiver ligado diretamente a 2 carbonos. E um carbono terciário, quando ele estiver ligado a 3 carbonos. Ok? Não esqueçam aí dessa nomenclatura. Continuando, a gente tem o próximo, que é o dicloreto secundário. Professor, você embaralhou tudo agora. Porque eu tenho 2, cloreto, porque são o haleto aí é representado pelo cloro. Então, eu tenho de 2, cloreto secundário, porque eu estou ligado a um carbono secundário. Próximo, eu tenho o bromo, e aí a gente tem o bromo e o cloro. Então, fica misto primário, porque aí a gente já sabe que a partir de 2 halogênios ligados na nossa cadeia, a gente vai ter o nome de misto. E aí sim, agora a gente começa a falar um pouco do que já é mais ambientado nosso, aí das nossas nomenclaturas. Sei que vocês já estavam com saudade. Nunca esqueça da nossa Bíblia aí. Eita, blasfêmia. Nunca esqueçam aí das nossas regrinhas para nomenclatura de compostos orgânicos. Número de carbonos, tipo de ligação, se vai ser saturada ou insaturada. E finalizando aí com o nosso grupo funcional. Nesse caso, a gente já sabe que vai ser só hidrocarboneto. Então, o final, lembrem lá do início, vai ser O. Então, a gente continua com o número de carbonos met, et, prop, but. Tipo de ligação, se eu tiver saturada, an, ou seja, só ligação simples. Se eu tiver em saturação, ligação dupla ou tripla, in ou en, ok? Ou dien, trien, enfim. Quanto ao tipo de cadeia carbônica a que o halogênio está ligado, a gente tem que se atentar aqui. A gente vai ter haleto de alquila, se o halogênio estiver ligado a um carbono saturado de uma cadeia aberta, como todos os exemplares anteriores. Os exemplos anteriores todos eram abertos. Ou a gente vai ter haleto de arila, que é quando o halogênio estiver ligado diretamente a um anel benzênico. Então, a gente tem essas duas definições. Haleto de alquila, quando estiver em uma cadeia aberta, e aí quando o halogênio estiver ligado a uma cadeia aberta, e o haleto de arila, quando ele estiver ligado diretamente a um anel benzênico, ok? Facinho, né? E aí, para nossa nomenclatura oficial de haletos orgânicos, a gente segue a seguinte regra. Primeiro, o prefixo que indica a quantidade de haletos, aí a gente vai ter mono, di, tri. O nome do halogênio, ou seja, fluoreto, cloreto, brometo, iodeto. E finalizando com a nomenclatura do hidrocarboneto, que é
tal qual dos hidrocarbonetos que a gente viu lá no início, ou seja, prefixo, infixo e sufixo "o". Fácil, não é tão difícil, mas a gente vai ver mais alguma coisa. É importante falar que é muito difícil o mono ser utilizado, porque assim, se eu não tenho nenhum di, tri antes, eu subentendo que aí eu só tenho um aleto aí, no caso na minha estrutura. Professor, mas se eu quiser colocar, você pode colocar. Mas se você não colocar, eu já vou entender que eu só tenho um aleto na minha estrutura, ok? E é importante falar também, se houver uma ramificação na nossa cadeia, ela terá o mesmo peso que o halogênio no momento da numeração da cadeia. Vocês lembram? Por onde eu vou começar a fazer a numeração da minha cadeia? Mais próximo do grupo funcional. Como aqui a gente não tem grupo funcional, mais próximo do aleto ou da ramificação. Ou, quiçá, da insaturação, ok? Lembrem muito bem dessas nossas regrinhas, já dei uma refrescada aí para vocês. Continuando, aí a gente tem a primeira cadeia, que é formada simples por 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos a gente já sabe que é met, et, prop, but. Sempre conto nos dedinhos antes de pensar nisso. Met, et, prop, but. Então a gente já sabe que a gente tem um butano, porque a gente só tem ligação simples e é um hidrocarboneto. Então, butano. Qual o nosso aleto está ligado ali? Qual o nosso halogênio? É o bromo. Então fica bromo-butano. Simples. Não tem nóia. Vocês viram que bromo-butano. E aí, lembram que quando a gente tem ramificação, a gente enumera qual carbono a gente vai ter? Então fica 2-bromo-butano. Então, identificamos qual carbono ele está ligado, qual o aleto que vai estar aí na nossa cadeia e finalizamos com o hidrocarboneto. Então, 2-bromobutano. Bem simples. Próximo. Aí a gente tem 3 halogênios ligados, 3 aletos. Então, na verdade, aleto é a molécula toda. Então, a gente tem 3 halogênios ligados. A gente só tem um carbono. Então, o nosso hidrocarboneto já fica metano. Simples, bem simples. O fundamental aí dos hidrocarbonetos, metano. Porque só tem uma ligação simples. No meu grupo funcional não tem, então vai ser um hidrocarboneto. Finalizando com o quê? Eu tenho 3 cloros. Então fica triclorometano. Viu como é simples? Continuando. Eita, agora essa daqui é grandona. A gente tem uma ramificação bem grande mesmo. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7. Então nosso hidrocarboneto ele vai ficar heptano. Porque 7, né? A gente já sabe que é hept. Isso, hept. E aí continuando, professor, mas por onde eu vou começar a ramificação? A gente vê que ali, se a gente começar pela nossa direita, a gente tem um fluo e tem uma ramificação. Se a gente começasse pela esquerda, a gente só ia ter o cloro e ainda lá no terceiro carbono. Então, começamos da direita. Então, fica 1, 2, aí a gente já tem um flúor. 3, a gente tem uma ramificação. 4, 5, a gente tem um cloro no 5. Então, a gente tem no 3... a gente tem no 2 o flúor, no 3 a nossa ramificação e no 5 a gente tem o nosso cloro. Na hora de fazer o nome, a gente vai seguir a ordem alfabética. Então, a gente vai ter 5 cloro, identificando o nosso cloro lá em cima, 2 etil, porque a nossa ramificação é etil, 2 flúor, heptano, ok? Bem simples, mas note que a gente usa fluoro em vez de flúor na hora que a gente for identificar na cadeia. É uma regrinha básica que é mais dada na hora de realmente fazer a nossa nomenclatura. Então, quando for flúor, a gente coloca fluoro, ok? Então, fica 5 cloro, 3 etil da nossa ramificação, 2 fluoro, heptano. Não é bem mais simples? Eu considero isso que é bem mais simples do que o próprio grupo oxigenado.
Próxima, nessa a gente tem uma insaturação. Como a gente segue na regra, a insaturação ela tem mais força assim na hora da nomenclatura do que propriamente uma ramificação. Como os halogênios eles estão sendo considerados uma ramificação, então a gente dá preferência para a insaturação na hora da enumeração. Então nesse caso a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, então pente. Como a gente tem uma dupla en, aí a gente identifica. Vamos lá, PET 1-eno, porque a gente considera ali no primeiro carbono. Então, já temos nosso hidrocarboneto, PET 1-eno. E aí, nosso cloro, seguindo essa regra, ele vai estar no nosso quarto carbono. Então, fica 4 cloro PET 1-eno. Bem simples, não tem muito bicho de 7 cabeças. Bora fazer mais duas. A gente tem aí na sequência 1, 2, 3, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, MET, ET, PROP. Então a gente tem um PROP, só ligação simples, propano. Só que a gente vai ter ali uma ramificaçãozinha simples, metil, aonde no nosso querido segundo carbono, ali vamos considerar isso. Por quê? Porque como a gente segue a regra da ramificação, a nossa primeira ramificação seria o cloro, próprio aleto. E nesse próprio cloro a gente inicia a nossa ramificação, a nossa enumeração. Então fica 1, 2, 3. Então fica 1 cloro, 2 metilpropano. Bem simples mesmo. Essa foi a parte da nomenclatura. Vocês veem que não tem bicho de 7 cabeças porque vocês já conhecem muito bem os nossos hidrocarbonetos. E aí é só colocar o cloro, o fluoro, o cloro, o bromo, o iodo, dependendo de quem esteja ligado. Não vão se esquecer disso. É importante falar também que a maioria dos aletos é organoclorado. E eles foram alvos de muita polêmica em virtude dos ataques de muitos que eles sofreram de ambientalistas, porque eles supostamente seriam muito agravantes em relação às problemáticas ambientais. E aí ele era muito utilizado principalmente em inseticida. Por isso que alguns aletos orgânicos que antes eram utilizados foram abandonados, porém já outros como gás lacrimogêneo e alguns pesticidas ainda são utilizados. A gente também tem como exemplo social o cloroformo, que ainda é muito utilizado, e na época ele era utilizado como meio que anestésico na cirurgia, porque ele causa uma sonolência, assim, a pessoa tende a apagar na hora que o cloroformo é utilizado. Naqueles filmes, vocês já devem ter visto que o pessoal coloca cloroformo, coloca pra pessoa cheirar e a pessoa dá meio que uma desmaiada ali. O próximo muito utilizado seria o clorofluorocarbonetos, também conhecido como freons. Eles foram as moléculas do tipo metano e etano, e seus átomos de hidrogênio são substituídos por átomos de cloro e flúor. Eles foram utilizados principalmente para serem tidos nos compressores para refrigeração doméstica, assim também como expansão para polímeros e em produtos de tipo spray. Porém, eles vêm tendo assim, uma gravidade, eles vêm sendo substituídos por outros compostos que não causam tanto impacto ambiental atmosférico. E por fim, um dos que eu acho que foram muito mal vistos pela nossa sociedade, que foi o DDT, que é dicloro difenil tricloroetano. Esse composto ele passou a ser muito utilizado como inseticida durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de controlar a proliferação de insetos transmissores do tipo malária, febre amarela. Esse inseticida passou a ser meio que proibido em muitos países por conta do seu potencial de toxicidade, assim, na cadeia alimentar, porque caso ele tenha um contato ali com a terra, com a água, ele vai causar uma toxicidade em ambientes próximos e isso é um malefício à saúde. Então, o DDT ele é uma molécula meio que proibida, assim digamos, ok? Então, finalizando aí com as curiosidades sobre cada uma dessas moléculas, desses proibidões aí,
A gente finaliza a nossa aula, vai ter atividadezinha para vocês fazerem a nomenclatura desses aletos, treinarem como sempre, e semana que vem a gente volta tirando aí a maioria das dúvidas que vocês possam ter, ok? Tenham todos uma ótima quarta-feira. Qualquer dúvida, estou disponível aí no WhatsApp para conversar com vocês, tirar qualquer dúvida que tenha, ok?